E lá vamos nós. Como é que vocês estão, minha gente? Todo mundo em paz? Espero que sim. Vamos nós, né? Nesse vídeo, a gente vai trabalhar mais uma civilização dessa região do Oriente Próximo. Que no caso agora, eu irei me ater, aliás, perdão, sobre toda a trajetória de formação do território ou Império Persa propriamente dito. Essa região que hoje, desde 1924, se chama Irã, e desde 1979 ela se chama República Islâmica do Irã, no caso o islamismo xiita é o que vai acabar prevalecendo na região, graças à revolução encabeçada pelo líder o Ayatollah Khomeini. Enfim, que o Irã é um extenso país do Oriente Médio, possui reservas de petróleo abundantes, em grande quantidade, que aqui e acolá o Irã aparece no noticiário, com suas rusgas. Rusgas não, até porque o correto é dizer que os Estados Unidos é que vivem tirando casquinhas desse imenso território, desse país do Oriente Médio, chamado Irã, que, insisto, é uma república islâmica adepta da religião xiita, com a vertente do islamismo, que vai acabar pregando o xiismo, que isso aí eu vou me ater num vídeo, numa oportunidade futura. Bom, o que nos interessa é como os persas vão se estabelecer e formar esse império, que o tema que eu vou tratar nesse vídeo é a formação do Império Persa, que são povos sedentários. Desde o ano de 1500 a.C., os registros mostram que desde o ano de 1500 antes da era cristã, os persas já ocupavam o Planalto iraniano, que vão viver basicamente por séculos e séculos e séculos. Suas atividades econômicas estão pautadas na agricultura e na pecuária. Agora tem um detalhe que vocês têm que levar em consideração. Antes de surgir o Império Persa, existia na região um outro povo chamado de Medos. Que, inicialmente falando, existiam dois povos, os Medos e os persas. Que, inicialmente, os Medos, não é medo de sentir medo, fobia, pavor, não. Medos eram os povos da região que dominavam os nossos amigos persas. É o domínio de uma civilização sobre outra civilização. É isso que vai acontecer inicialmente nessa ocupação desse planalto iraniano. Mas, minha gente, a história é marcada por mudanças. Tudo vai mudar a partir do momento em que surgir entre os persas uma dinastia chamada de Aquemênida. Essa dinastia, por exemplo, vai conceber um rei chamado Ciro II, que ele, nessa dinastia, pertencendo a essa família da dinastia Aquemênida, eles vão acabar invertendo a situação. Os medos dominavam os persas. Com a chegada de Ciro II, vai ocorrer o contrário. Agora vão ser os persas que irão dominar os medos e vai começar todo o processo de formação do Império Persa, liderado sobre o nosso amigo Ciro II, da famosa dinastia Aquemênida, e é no governo deste indivíduo, é no governo deste nobre monarca, que vai começar a expansão territorial dos persas. Que tudo começa com Ciro II da dinastia Aquemênida, que nessa historinha Ciro, ele vai ser o responsável com seus exércitos, lógico, até porque ninguém luta sozinho, ninguém vai brigar sozinho, até porque Ciro II, uma vez governando esse território, no caso persa, eles vão acabar dominando os medos e vão se expandir territorialmente falando. Que nessa historinha eles vão disputar batalhas e mais batalhas, derrotando o famosíssimo Império da Babilônia, que inclusive nessa derrota dos povos da Babilônia sobre os exércitos de Ciro II, termina
o que está inclusive citado lá na Bíblia Sagrada, o famoso cativeiro dos judeus. Ciro permite com que os hebreus regressem às terras de Canaã. As terras de Canaã é a famosa terra prometida, prometida por Yahvé ao povo hebreu, que eu vou trabalhar mais na frente, numa oportunidade futura. Mas não vai ser tão futura não, vai ser uma coisa bem rápida. Bom, Ciro derrota os babilônios, permite com que os hebreus regressem às terras de Canaã, a famosa terra prometida, e nessa historinha só começavam as conquistas desse nobre monarca, ou nobre rei, ou por que não dizer imperador, Ciro, onde ele vai conquistar os territórios da Mesopotâmia, os territórios da região do Crescente Fértil, vai conquistar, por exemplo, a Síria e vai estender seus domínios até as fronteiras do território indiano. Leve em consideração que, como toda monarquia que se preze, o poder é hereditário. No caso, Ciro II será sucedido pelo monarca chamado de Cambises, que é no governo de Cambises, que é no governo de nosso amigo Cambises, que os persas vão derrotar os egípcios no ano de 525 a.C. Os egípcios são derrotados. Sim, os egípcios são derrotados e o Império Persa acaba conquistando o território do Egito. O que eu quero que vocês percebam é que tudo começa com Ciro II, com seus exércitos capazes, preparados. Não é só ir para a guerra, tem que conhecer com que inimigo você vai se deparar, que armas você vai utilizar, quais as estratégias, e tudo vai ser bem sucedido. Ciro conquista, Cambises também vai conquistar o Egito, e minha gente, os historiadores nos falam que vai ser no reinado de Dario I que o império vai atingir sua máxima extensão territorial. Os exércitos de Dário I vão acabar, de certa forma, consolidando, ou ampliando, ou atingindo a máxima extensão territorial que os persas vão ter durante esse longo império que começa a ser construído pelo nosso amigo Ciro II, da dinastia Aquemênida, onde, no caso, os exércitos de Dário vão invadir o território da Ásia Menor e também vão simplesmente anexar territórios no Mar Egeu, ou por que não dizer nas ilhas gregas, que no caso, com a chegada dos persas às colônias gregas, eles vão acabar incomodando o comércio grego nesse território da Ásia Menor. Mas sobre isso como é que eu poderia dizer, explanar mais na frente. Bom, começou com Ciro, se amplia com nosso amigo Cambises e vai atingir a extensão máxima do governo de Dário I. Do domínio dos Medos até a libertação do domínio dos Medos, os persas vão construir um dos maiores impérios da antiguidade. Existe até um debate acalorado entre os historiadores, muita gente se debate para saber qual foi um dos maiores impérios da antiguidade. O Império Persa, o Império de Alexandre o Grande, ou teria sido o Império Romano? É uma disputa muito interessante. Qual teria sido o maior império? O Império Persa, o Império de Alexandre Magno, também conhecido como Alexandre o Grande, da Macedônia, ou teria sido o Império Romano? Enfim, eu vou deixar que vocês respondam essa dúvida. É um debate muito interessante. Bom, minha gente, nessa historinha, leve em consideração de que ninguém trabalha sozinho. Ninguém governa sozinho. Como administrar um vasto território? Como administrar, como governar um vastíssimo território? É nessa historinha, minha gente, que no governo de Dário, sim, Dário I, o Império Persa
vai ser dividida em regiões administrativas conhecidas como satrapias. O que é uma satrapia? Uma região administrativa do Império dos Persas. Satrapia é uma região administrativa do território persa, do Império da Pérsia, como queiram, que será administrada, governada por governantes conhecidos como sátrapas. O que é um sátrapa? A autoridade da satrapia. Que, se eu não me engano, o Império Persa vai dividir o Império em 20 regiões administrativas. Que, no caso, teremos 20 satrapias governadas por sátrapas. Cada sátrapa será responsável pelo governo de sua respectiva satrapia. Aqui tem um detalhe que eu gostaria que vocês levassem muito em consideração. O exército persa é um dos primeiros, foi o pioneiro na história da humanidade a instituir o soldo como forma de pagamento. Para quem não sabe o que é soldo é o salário pago a uma pessoa. No caso, o soldo vai ser pago aos soldados que vão prestar os seus serviços. É um exército que vai ser profissional, instituindo o quê? O pagamento dos salários aos seus militares que lutaram e morreram, tudo pela glória do Império Persa. É o primeiro exército na história da antiguidade a instituir o pagamento de salários ou do soldo aos seus soldados que lutaram bravamente pela glória e pela honra do Império Persa. Voltemos às satrapias. São 20 que vão ser administradas pelos sátrapas, que no caso vai existir também, essas satrapias são regiões que fazem parte do Império Persa e essas regiões vão pagar impostos, seja ela na forma de prata, ou seja ela na forma de produtos. E no governo de Dário, minha gente, leve em consideração o seguinte, vai ser instituída uma moeda chamada de dárico. Com que objetivo vai ser criada a moeda? Vocês devem estar se perguntando. O objetivo é facilitar, lógico, evidente, as transações comerciais. Eu quero adquirir um produto, mas cadê o dinheiro? O dinheiro vai facilitar e muito a realização destas trocas comerciais. Até porque o que existia era a troca de um produto por outro produto de igual ou valor considerável para você adquirir determinado produto. Com a instituição do dárico, no caso da moeda, vai facilitar bastante as trocas, vai facilitar bastante as realizações comerciais desse vasto, por que não dizer, gigantesco império que é construído inicialmente no governo de Ciro. Satrapias são regiões administrativas, o sátrapa governa a região, os soldados recebem os soldos, isto é, o pagamento, no caso em salário, pelos seus serviços prestados. As satrapias vão pagar impostos ao imperador da Pérsia. E, minha gente, no caso, nessa administração também teremos um funcionário que ele vai fiscalizar o que está acontecendo em cada satrapia. Esse funcionário real vai ficar conhecido como os olhos e os ouvidos do rei. A função dos olhos e ouvidos do rei é fiscalizar as satrapias. A função dos olhos e dos ouvidos do rei é fiscalizar as satrapias, a ação dos sátrapas. E o imperador tem o direito sagrado de ser informado para saber tudo o que está acontecendo nessas regiões administrativas. Que no caso esse funcionário será nomeado pessoalmente pelo imperador. Que no caso Dário, é no governo de Dário, que é instituído, esse funcionário real, conhecido como os olhos e os ouvidos do rei. Ele vai fiscalizar as satrapias, fiscalizar as ações dos sátrapas. Bom, como toda região que se preze, eles vão precisar do quê? De escoar a produção,
Como é que vai ser levar os produtos, essas mercadorias? Que nessas estradas, nessa historinha, aliás, perdão, vão ser construídas várias estradas. Com que objetivo? Facilitar a comunicação, facilitar o transporte de mercadorias nesse vasto território. Vão ligar, a função de umas estradas, vocês devem saber perfeitamente, que é ligar regiões, torná-las mais próximas umas das outras, que no caso, a estrada que mais vai se destacar no Império Persa vai ser a famosa construção da cidade, da estrada, aliás, perdão, da Estrada Real, que vai ligar, aliás, perdão, as cidades de Susa até a cidade de Sardes. De Sardes a Susa vai ser construída essa famosa Estrada Real, que era a maior que existia nos territórios do Império Persa. É um império vasto, riquíssimo, glorioso, que vai conhecer o seu declínio quando expandirem seus territórios, expandirem suas fronteiras para as chamadas colônias gregas. Que, minha gente, no que diz respeito à dominação, os persas, eles não vão impor seus costumes, seus domínios, seus costumes, é o termo mais correto, sobre os povos dominados. Muito pelo contrário, os persas serão tolerantes para com os povos conquistados. Mas, minha gente, se tem uma coisa que os povos dominados vão se reclamar do Império Persa, é da cobrança de impostos. Que a galera alega que são altos impostos que os persas cobram. E ninguém gosta de pagar imposto. Os povos dominados vão se queixar dessa elevada carga tributária que os persas cobram para viver nos territórios que agora foram dominados e conquistados pelos amigos persas. Que nessa historinha, minha gente, muitas províncias, muitas regiões administrativas do Império Persa, povos que estavam dominados pelos persas, vão promover várias e várias revoltas. Que o maior problema que os persas vão enfrentar vai ser no território da Hélade, que era assim que o território da Grécia é conhecida. Quem vai chamar a Grécia de Grécia são os romanos, quando invadirem, dominarem e conquistarem a região. Até porque o território é conhecido como Hélade. Sua população era chamada de helenos. Essas colônias gregas era a bola da vez para serem conquistadas pelos persas. Os gregos vão reagir, ou helenos, como queiram, que só para vocês terem ideia, os persas atacaram muitas colônias gregas. Só para vocês terem ideia, eles vão atacar muito essas colônias. Vai ter o famoso episódio dos 300 de Esparta. O rei Leônidas vai liderar esses 300 contra os exércitos de Xerxes. Que esses exércitos persas vão lutar contra esses 300 de Esparta, vão massacrar. Esse episódio vai servir para unir todo o mundo helênico contra o inimigo em comum, no caso os persas. Que na história da Grécia Antiga, esse episódio é narrado pelo historiador Tucídides, que vai ficar conhecido como as Guerras Médicas ou Guerras Greco-Pérsicas. Os gregos chamavam os persas de medos. Tanto é que Tucídides vai lá narrar em sua obra, aliás, perdão, o nome do livro é a História da Guerra. Ele vai narrar em sua obra de que os persas eram chamados de medos. Só foi uma pequena correção. A história da Guerra do Peloponeso, ela narra as lutas que houveram na região. Mas, enfim, os gregos vão acabar chamando os persas de medos. Daí na história da Grécia Antiga, essas lutas entre persas e gregos serem chamadas de guerras médicas. Os espartanos são derrotados. O mundo grego se une sob a liderança de Atenas, derrota os persas assinam acordos se comprometendo a não mais invadir os territórios gregos, e os gregos, se eu não me engano, reconhecem o domínio dos persas sobre as regiões, lógico, que foram ocupadas. Lógico que eles não vão reconhecer a ocupação persa sobre os territórios gregos.
Tanto é que os gregos acabam derrotando os persas, é assinado um acordo de paz, a Pérsia deixa até o território da Grécia em paz, e vão ser felizes. Aí vai vir as rivalidades entre Atenas e Esparta, que vai ser narrada na famosa história da Guerra do Peloponeso, com vitória de Esparta, diga-se de passagem. Mas isso aí é um assunto para o mundo grego, que vai ser trabalhado mais na frente. Bom, nessa historinha, minha gente, os persas perdem essas guerras, essa derrota enfraquece o império, que um tal de Alexandre o Grande vai derrotar os exércitos de Dario III e findava, isto é, se encerrava o famosíssimo Império Persa. É os exércitos de Alexandre o Grande que derrotam os exércitos de Dario III, derrota os persas e Alexandre vai acabar governando esse vasto território. Que foi o que eu falei agora há pouco. Muita gente até se debate para saber qual foi o maior império da antiguidade. O Império Persa, o Império de Alexandre o Grande, ou teria sido o Império Romano? Bom, olha, minha gente, do ponto de vista religioso, os persas também vão ter uma religião. Religião essa conhecida como Zoroastrismo. E essa religião teria sido criada pelo famoso sábio persa chamado Zoroastro, também conhecido como Zaratustra, que foi um homem que nasceu lá por volta da metade do século 7 a.C. Zoroastrismo era a religião dos persas, fundada pelo amigo Zoroastro ou Zaratustra. É uma religião dualista. O que é que Zoroastro vai falar nas suas obras? No caso, a obra. Os persas vão ter um livro sagrado conhecido como Zend Avesta, ou simplesmente Avesta. O que é que Zoroastro vai falar nessa religião? De que os persas, desde a criação do mundo, existiam dois deuses. No caso, um deus que era associado ao bem e à verdade, chamado de Hormuz, ou Aura Mazda, e o deus do mal, que era o deus do mal e da morte, conhecido como Ahriman. É uma religião que fala que existem dois caminhos a ser seguidos. Ou você segue o caminho que te leva ao bem, no caso que te leva a Hormuz ou Aura Mazda, ou o caminho que te leva ao mal, que no caso esse caminho era influenciado pelo nosso amigo Ahriman, que a religião persa nos fala que os seres humanos vão ser influenciados por esses dois deuses. De acordo com o comportamento que a gente faz, cada ato nosso ou nos aproxima, preste atenção, viu? Cada ato nosso ou nos aproxima de Hormuz ou Aura Mazda, ou então cada ato nosso nos aproxima de Ahriman. Que muita gente fala, alguns historiadores chegaram até a se debater nessa tecla de que, na verdade, os persas, a religião zoroastrista, ela é uma religião monoteísta, dizendo que Ahriman era o deus, Ahriman não, perdão, de que Aura Mazda é o deus e Ahriman seria o diabo. Não. Na verdade, a religião persa ela é dualista. Existe o deus do bem e existe o deus do mal. Que essa religião nos fala que seria enviado, por exemplo, um Salvador. Que no dia do julgamento, o bem iria triunfar sobre o mal e eles esperavam um Salvador. Que se vocês levarem em consideração, minha gente, os elementos dessa religião estão presentes no cristianismo. O cristianismo fala no Salvador, por exemplo. O cristianismo fala, por exemplo, no tal do juízo final. O cristianismo, por exemplo, fala na ideia do livre-arbítrio. O que seria o livre-arbítrio? Escolha. Ou você segue o caminho que te leva ao bem, ou te segue o caminho que te leva ao mal. O zoroastrismo nos fala que no dia do juízo final, o bem irá triunfar sobre o mal. Todos irão ser julgados pelos seus atos. O Salvador
o juízo final, o triunfo do bem sobre o mal. Os persas sim acreditavam nessa religião, que só para vocês terem ideia, eles não representavam os deuses em imagens e nem cultuavam esses deuses em templos. Que, se eu não me engano, a figura que mais vai representar Hormuz ou Ora Mazda é o fogo. E tanto é que lá no Irã de hoje, ainda hoje existem seguidores dessa religião, no caso o zoroastrismo. E, se eu não me engano, existem seguidores do zoroastrismo em pleno século XXI, até nos Estados Unidos da América. Que no caso eu já vi até uma fotografia do Templo do Fogo que existe lá no Irã. Que esse Templo do Fogo, se eu não me engano, aliás, perdão, ele é dedicado à figura de Hormuz ou Aura Mazda. Uma religião dualista que fala num Deus do bem e que prega a existência de um Deus do mal. Juízo final, livre arbítrio, redentor da humanidade. Sim, esses elementos a gente encontra também na religião cristã. E dessa forma, eu encerro por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado, tenham aprendido. Se gostou, não esqueçam de dar o seu joinha. E até o nosso próximo encontro. Valeu, pessoal. Um abraço.